Oiê, eu sou a Gil e hoje eu vou falar do livro Código da Riqueza do Tiago Nigro. Esse livro fala de finanças, mas na verdade ele não fala de finanças, né? Ele fala de riqueza, de como que você pode sair do seu momento de pobreza para ir para um estágio de riqueza, né? O que que as pessoas milionárias falaram, o que que elas aprenderam e passaram, e aí ele coloca tudo nesse compilado desse código da riqueza, né? O livro ele vai falar muito de alguns livros, tá? Por exemplo, Napoleão Hill, ele fala Os Segredos da Mente Milionária também. Então, o que que o Thiago fez? Ele pegou compilados desses livros, né? Que ele achou que era útil e interessante, e colocou nesse livro. Então, basicamente, o livro diz que você tem que trabalhar mais do que os outros, você precisa ser além, né? Estudar muito para você não ser igual a todo mundo. Então você precisa trabalhar muito mais que os outros, não ser igual a todo mundo, né? Sempre ter uma expertise a mais. É, Você tem que empreender, senão você nunca vai ficar rico. Não importa quanto você ganhe, você tem que empreender, tem que ter coragem para empreender, não desistir jamais, porque se você desiste, se você não acha que não vai dar certo, você desiste. Acabou, então é não desistir nunca e não pensar em salário, em pensar em fortuna, né? Então, assim, por exemplo, se você acha que você vai ganhar, o que ele diz, uma frase que ele diz é: se você está acostumado a ganhar 50 mil por ano de salário e você recebe 1 milhão, você não vai saber lidar com isso e vai gastar esse dinheiro à toa. Então, você não pode ficar pensando em salário, e sim pensar na fortuna que você quer acreditar. Então, tem livros como O Segredo aqui também, que ele cita. Então, é um compilado de vários livros. Eu achei esse livro muito raso. Confesso que não gostei, né? Eu achei mais do mesmo. Não sei se é porque eu também li esses outros livros, então eu achei uma cópia, assim, sabe? Ah, eu vou pegar um pedacinho de cada coisa aqui, vou colocar e vou criar um livro. Então, assim, achei raso. Eu achei que essas ideias, meu, não é todo mundo que quer empreender. Então, assim, você falar de um código da riqueza para a pessoa, só existe, você só vai conseguir ser rico se você empreender. Meu, nem todo mundo serve para empreender. Tem gente que quer ser empregado, que não quer trabalhar. Então, em você rico, não. Eu acho que talvez demore muito mais para essas pessoas que são empregadas, né? Do que as pessoas que são empreendedoras. E mesmo assim, pessoas que são empreendedoras, elas não significa que elas vão ser milionárias também, né? Uma coisa é você falar para um público gigante, exponencial, como na internet, outra coisa é você ter um mercado na sua casa, sabe? Você vem montando um mercadinho e depois, futuramente, depois de muitos anos de trabalho, criar uma rede de supermercados, né? Então, são muitos anos de trabalho, mesmo para o empreendedor. Então, assim, não é todo empreendedor que fica rico, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que essas ideias de, ai, você tem que ser mais do que tá te pedindo, será que é assim? É muito fácil um empreendedor falar isso, na minha opinião, assim, porque quando você está lá como empregado no dia a dia, não é assim que funciona, entendeu? Não é assim. Muitas vezes tem muitas empresas onde você é um número só. Então não importa se você faz além, significa que você vai ter mais trabalho, mas não significa que você vai ter mais oportunidade. Então tem coisas assim, entendeu? Que é esse tipo de mentalidade que eu acho que não é para todo mundo. Que é esse tipo que ele quer passar, então você vai empreender, você vai fazer sucesso, é só não desistir que a coisa vem. Não, não é assim que funciona, né? Tanto que, por exemplo, o Thiago Nigro, ele não ficou rico só com o canal dele no YouTube. Ah, eu comecei a ensinar e eu fiquei rico e foi isso. Não, ele começou a vender curso, né? Então ele começou a ter muita gente, começou a falar muita coisa, começou a vender curso e aí veio o dinheiro dele. Então o dinheiro dele não veio só com a ideia dele eu vou ensinar para todo mundo serviço. Não, ele deu o básico no YouTube e depois ele vendeu muito curso e aí esses muitos cursos que ele vendeu, aí sim deu dinheiro para ele. Entendeu? Então, assim, são coisas que eu acho que não fala muito da realidade da maioria da população, né? Uma população que ganha, 80% da população brasileira que ganha aí um salário mínimo, sobrevive com um salário mínimo, como que você está falando, eu tenho que empreender, tá? De repente, se ela vender bala no farol, ela vai
ganhar mais dinheiro do que ela trabalhando e ganhando um salário mínimo. Talvez sim, mas quantas horas por dia ela vai ter que trabalhar? Então a família dela ela não vai ver, né? Porque ela tem que trabalhar aí 12, 14 horas por dia, mais do que ela trabalharia no CLT. E aí ela não tem vida pessoal. E aí todo o dinheiro que ela pega, ela também não tem lazer, porque ela trabalha muito, não tem lazer, então todo o dinheiro que ela pega, ela investe. Então, sabe, são coisas assim que eu acho que não é muito para a realidade, assim, né? Uma ideia, tá? Você tem que ganhar gastar menos do que você ganha. Beleza, você começou a ganhar dinheiro, você vai gastar rodo. Não, você não vai gastar rodo, né? Você vai ter que pensar. Isso sim, eu acho que é um ponto positivo. Você ganha dinheiro, mas você não gasta esse dinheiro todo, né? Você vai gastar só o necessário. E sempre uma coisa que o Gustavo Cerbasi sempre diz é assim, viver sempre abaixo das suas posses, né? Sempre um degrau a menos. Eu acho que isso é interessante. Porque te faz, esse degrau a menos vai te fazer lá no futuro ter mais dinheiro, ter mais condições e até assim, né? Que eu acredito. É pobre ser rico, pessoa que é pobre da periferia, por exemplo, eu moro na periferia, sempre morei a vida inteira. Então, assim, você fala assim, ah, eu vou ser rica amanhã ou depois? Não, trabalhando? Não. Mas eu posso ter uma condição melhor na minha velhice. Então, para isso eu guardo um dinheiro, porque eu sei que minha aposentadoria vai ser uma porcaria. Então, eu guardo dinheiro para que na minha velhice eu tenha condições de ter uma velhice mais sustentável, né? Mas eu não deixo de fazer as minhas coisas, não deixo de ter meu lazer, só que eu vivo um degrau a menos. Para que eu consiga fazer tudo isso, consiga ter o meu lazer, consiga fazer minhas viagens e consiga guardar esse dinheiro para pensar no meu futuro. Então, assim, eu acho que a única ideia, mas e que foi bem rasa, que ele deu ali, que eu acho que é aproveitável. Porque eu vou ser surpreendente. Eu acho que você tem que estudar sim, né? Você está ganhando um salário mínimo, você tem que estudar para você ter um emprego melhor e ganhar um pouco mais. Mas que você precisa empreender. Não, nem todo mundo é empreendedor. Se só existisse empreendedor, o que que seria como que teria a peãozada? Não existiria peãozada para fazer o serviço do outro. Só que eu acredito que a peãozada, assim, tem que ter um pouco mais de consciência e parar de ouvir os ricões, né? E querer ter a vida deles se endividando. Eu acho que esse é um ponto. Então, achei o livro bem raso, não curti muito. Acho que para quem nunca leu nada sobre finanças, leia, que é rapidinho, é bem tranquilo. Mas ele é um catálogo para você ler os outros livros. Se gostou do vídeo, dá um like, curta e compartilhe. Tchau, tchau, beijinho.